você muito dificilmente vai ganhar do mercado. Vou te falar o que é o mercado, com dados estatísticas, análises, livros, e te provar por A mais B que você não vai ficar rico investindo em bolsa, não vai ficar rico escolhendo as suas ações do Ibovespa ou de qualquer lugar do planeta Terra, porque você não sabe o que você está fazendo, a não ser que você seja 1% das pessoas que são multimilionárias e estão em Mônaco neste momento. Então não é o seu caso, provavelmente. Bom, já não tem nada a ver aqui, já mistura ser milionário com ser bom investidor na bolsa. A bolsa, ela é para quê? Para multiplicar o seu dinheiro acima da inflação, acima da renda fixa. Ponto, né? Se eu aporto apenas R$100 por mês, eu não vou ser multimilionário na minha velhice, por exemplo, mas eu vou ter uma condição melhor por estar com essa regularidade nos aportes. Vou ter mais dinheiro, né? Agora, o cara que aporta 10 milhões todos os meses e é um investidor horrível, ele vai ser multimilionário, afinal ele já é multimilionário, né? Então, tem uma correlação assim, o quanto você investe. A bolsa é um multiplicador disso, né? E sim, cuidado com os youtubers picaretas que falam ali, fiquei multimilionário na bolsa, não sei o quê, em 3 anos investindo. Mentira, né? Ele já ficou milionário ou no YouTube, ou já era, alguma coisa do tipo. Eu tô desde 2007 na bolsa e eu nunca fiz um vídeo dizendo, fiquei milionário por causa da bolsa. E olha que eu tenho um tempo muito longo, mas eu não gosto de ficar induzindo aí a pessoa a ficar pensando que não, a bolsa é milagrosa. Ela faz o quê? Ela rende acima da inflação e do CDI, com você fazendo um trabalho minimamente decente. Se você fizer um bom trabalho, você consegue mais. Quanto mais melhor você trabalhar, mais você vai conseguir. Mesmo assim, não faz milagre, né? Enfim, vamos continuar. Vem comigo que eu vou te explicar todos os detalhes, porque que a bolsa não vai te deixar rico, escolher ação, ficar olhando relatório, vídeo de youtuber, nada disso vai te deixar rico, nem mesmo fazer você ganhar um mínimo de dinheiro. A chance é que você perca. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita. E a gente fala também de finanças, às vezes é um tema que eu gosto bastante, eu gosto de estudar, apesar de não ser um canal de finanças. E eu sou um grande defensor, na verdade, da renda fixa, principalmente no Brasil. Já fiz um vídeo falando aqui que você não ganha do CDI, historicamente, no período de 25 anos, então a gente pegar desde os anos 2000, o Brasil ele tem uma taxa de juros básica, em média, de 12% a 13%. Isso significa que se você deixar o seu dinheiro parado no Tesouro ou em qualquer CDB rendendo 100% CDI, você vai fazer aí pelo menos 11% a 12% ao ano, né? Não, isso significa que você vai ficar praticamente ali empatado com a inflação e muitas vezes perder da inflação. Por quê? Se faz 12% ao ano o CDI, a inflação do Brasil, ela é ali o quê? 7% no período, deve ser algo do tipo 6% nesse período longo que ele pegou. Então, o que você vai considerar é o que está acima da inflação, né? E essa inflação a gente já tem sérias dúvidas se é realmente essa, mas tudo bem. Que seja ali, vamos falar 7, então, vai 7 e 12, né? Você ganha esse spreadzinho. Só que o que acontece? Você paga imposto sobre tudo. Então, sobre essa inflação de 7%, você vai pagar imposto. Você vai pagar imposto, né? E é aí que está o problema. Quanto maior o imposto, pior seu rendimento. Vai chegar um momento que se o Brasil tivesse uma inflação, por exemplo, não estou falando que vai acontecer, mas tivesse uma inflação de 100% e uma Selic de 110%, um CDI de 110%, você estaria perdendo dinheiro, porque você paga imposto sobre a inflação. Você entende que esses 110%, esses 10% acima, não é capaz de render nada? Que a inflação vai fazer com que o seu imposto de renda te deixe um número negativo? Não à toa, nenhum bilionário investe na renda fixa. Você acha que é coincidência? Eles preferem investir em ações por quê? Vamos continuar. Isso é mais do que o Ibovespa, sem risco nenhum, sem volatilidade nenhuma. Então... mais uma coisa, tá? O Ibovespa, ele mudou a metodologia ao longo desses anos. Você percebe que no passado ele era pior do que o índice agora. Ele era mais volátil, inclusive, com alguns momentos podendo performar até melhor do que o normal e outros pior, porque ele tinha ali uma coisa muito importante dentro do fundamento dele, que era o volume de negociação. Então, às vezes, uma empresa estava desabando, estava indo ruim, muito movimentada, essa ação ganhava um peso dentro do Ibovespa. Olha que maluquice. Como também, se em algum momento ele tivesse uma euforia da bolsa, o Ibovespa ficava mais forte, porque alguma ação que tivesse ido bem teria um peso maior. Então o Ibovespa, ele mudou muito, não tem sentido como ele era feito antes. Hoje é mais próximo como o S&P 500, onde eu ainda não acho o Ibovespa bom não, tá? Mas assim, ele pelo menos leva o tamanho da empresa para ter um peso maior ali dentro, tá? Então já tem mais nexo do que lá no passado, né? Essa é uma das grandes estratégias, e outra grande estratégia que eu utilizo são os ETFs, que eu vou explicar para vocês o que é o mercado. Bem, pessoal, basicamente, o que eu quero dizer? Eu já falei para vocês do efeito Dunning-Kruger. O que é o efeito Dunning-Kruger, Hugo? É um fenômeno estudado que quanto menos a pessoa sabe, mais convicção ela tem. Então isso é comum em qualquer área. Então, quanto menos a pessoa sabe sobre investimentos, mais certeza ela tem do que está fazendo. Ela tem absoluta certeza de que ela sabe escolher a ação, de que ela sabe o preço da ação.
Provei aqui também no canal que os grandes youtubers, Primo Rico, Bruno Perini, Nath Arcuri, não investem em bolsa. Eles ficaram ricos vendendo cursos, criando empresas, negócios, sendo sócios com imóveis. Ninguém ficou rico comprando a ação da Petrobras. Ninguém ficou rico comprando BB Seguridade. Isso é uma grande ilusão. Você achar que você Bom, eu tô na bolsa aqui desde 2007, faz tempo pra caramba. E não tinha nem YouTube na época. Continuo, nunca saí. vai ficar rico ou que você sequer tem chance. Eu quero mostrar um dado pra você. E esse dado é o que mudou minha vida, porque eu comecei assim também. Quando eu comecei a conhecer bolsa, a primeira coisa que eu fiz foi, caramba, tem várias ações, vou aqui no senso comum, eu acho que eu sou capaz, né? Eu sou inteligente, afinal, né? O efeito Dunning-Kruger. Vou escolher minhas ações aqui, uma cesta de ações, vou comprar todo mês um pouquinho, diversificação, etc. E achava isso o máximo. Até que um dia eu encontrei os dados científicos disso aqui. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Isso é esse é o site do S&P Global, que é a Standard & Poor's, uma das maiores instituições financeiras do planeta Terra. E, né, eles têm o índice da Bolsa Americana, que é o S&P 500, por exemplo, e eles têm o índice de vários países que a gente vai olhar. Esse aqui é um gráfico interativo, que é o seguinte, né? Essa aqui é a porcentagem de todos os fundos americanos que perderam para o S&P 500. Ou seja, se você tem um índice, o S&P 500. Qual que é a ideia? A ideia é que um gestor profissional, ou seja, quem está fazendo stocking picking, ou seja, o cara seleciona as ações. Não, vou ter aqui 10, 20, 30, 40 ações, diversificação, análise de relatório, balanço, informação confidencial. Tem tudo que você pode imaginar. O cara trabalha com 20 monitores na tela. Outra realidade. 88% dos fundos perderam para o S&P 500 numa janela. Eu tenho uma tela que vai destruir tudo isso, mas eu vou deixar ele falar, tá? Ela de 15 anos. Então a gente está falando que apenas 11% dos gestores profissionais ganharam do S&P 500. Aí eu te pergunto assim, qual a sua chance, cara pálida? 11% dos gestores, não são pessoas. Eu estou falando de gestores profissionais. Eu estou falando que 88% dos gestores profissionais, pessoas que lidam com bilhões de dólares, que são pagos full time para fazer relatório, para analisar a empresa, procurar as melhores oportunidades, a melhor entrada, a melhor saída, opções, não interessa. O cara... Bom, já começou errado aí, né? Melhor entrada, melhor saída. Vocês sabem como é que funciona as recomendações das corretoras, né? Eles querem ficar comprando e vendendo, querem ficar girando. Nenhum deles tem um método de buy and hold de fato, que vai encarar a queda, que vai encarar a volatilidade. Eles são ali, eles querem o retorno do curto prazo, porque a pessoa que investe no fundo, ela está desesperada, ela vê ali caindo 30% uma carteira, ela vai falar, meu, isso aqui é horrível, né? Então ela quer o quê? Ela prefere que fique sub um pouquinho, caia um pouquinho, que fique menos volatilidade, né? Ela tem medo de volatilidade. Sendo que, pô, se você seguir ali o método Barça, o Peter Lynch, o Warren Buffett, todos eles gostam da volatilidade, eles vão lá e aproveitam, né? Esses fundos, eles tendem a fazer o contrário muitas vezes. Mas calma que esse ainda não é o argumento matador de análise dessa. Ainda vai chegar lá, mas esse é um ponto muito importante, que esses caras, eles são sim bons, né? Óbvio, né? Pelo menos a maioria são. Tem gente ruim também, mas tem muita gente boa ali. Só que esses caras, eles operam focando no curto prazo. E aí quando você vai olhar o que aconteceu no longo, você vai ver uma derrota, né? Quantas vezes vocês veem aqui nos comentários o cara achando que o youtuber X ou Y fez um bom negócio por comprar a ação X e ela subiu, e fez um mau negócio porque ele comprou a ação Y e ela caiu, sendo que na verdade o cara não tá nem dando tempo para o negócio acontecer, né? Não é assim que se conclui. Então, essa mesma mentalidade são dos clientes dessa gestão. Eles querem retorno de curto prazo, né? Enfim, vamos continuar. O cara é profissional, várias certificações. Quase 90% perde pro mercado. Se a gente... Vamos ver o Brasil, né? Você fala, não, os Estados Unidos só tem animal lá. O Brasil, eu sou fera neném, como diria o Buster, né? Quem conhece sabe. Eu sou fera neném. E, cara, eu consigo escolher, eu tô com a minha rentabilidade aqui, eu sou o brabo. Bem, se a gente pegar no Brasil, 80% dos gestores profissionais de fundos no Brasil perderam para o S&P Brasil Large Cap, que seria quase que um Ibovespa, né? Vamos ver a Europa? 92% dos gestores profissionais perderam para o S&P Europa 350, que é o fundo da Standard & Poor's que condensa as 350 maiores empresas da Europa. 92% dos gestores profissionais perderam. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Pessoas profissionais fazendo stocking picking, selecionando as melhores ações, com 30 telas, relatórios, pessoas formadas em economia, mercado financeiro, perderam. Qual a sua chance, você que trabalha num supermercado?
Você que trabalha numa loja, você que é engenheiro, você que é arquiteto, você que é dentista, irmão, você não tem chance nenhuma. Nenhuma. Isso não Tem sou eu sim. falando. O que eu tô falando aqui é a informação da Standard Poor's. Isso é público. Outro, Você vai ficar comprando e vendendo ação o tempo todo, aí realmente você não vai ter chance. Se você aplicar o buy and hold, escolher a ação, entender a ação que você está colocando na carteira, não se assustar se ela cair 10, 20, 30%, se você souber o que você está fazendo, você não vai perder. Mas calma, ainda tô guardando o fatality aqui pro fim, tá? você não acredita em mim? Eu quero te mostrar isso aqui também, né? Vou deixar todos esses links na descrição. Um relatório da Economática mostrou o seguinte: a dura vida dos fundos de ações, só 1% tem resultado consistente no longo prazo. Estudo com mais de Por que será? Será que não é porque eles miram o curto prazo? Será que não é por causa disso? 6 mil fundos de ações mostra que poucos gestores conseguiram entregar retorno de forma consistente por períodos longos. E aqui é essa super análise, né? Que vai analisar justamente a consultoria da Economática com mais de 6 mil fundos. Pegou várias janelas, desde 1996 até 2023, né? Início de 2024. Então, apenas 24% dos fundos conseguiram se manter no primeiro quartil, ou seja, nos tops, né? Mas se você pegar períodos móveis de 5 anos, apenas 1% dos gestores foram consistentes. Olhando Tá vendo? Quanto mais longo o prazo, pior é, porque esses caras, eles pensam no curto prazo, né? Vocês vê, o Banco do Brasil reporta o resultado ruim, venda o Banco do Brasil, não sei o quê. Aí, depois que o resultado começa a ficar bom, já subiu, sei lá, 40%, compra o Banco do Brasil. É assim que vai acontecer, vocês vão ver, sempre é assim, né? Agora, que eles estão mandando aí com a Eletrobras, que agora que já subiu, eu sei que a Eletrobras já tá barato, mas agora o pessoal, nossa, que a Eletrobras é maravilha, é sempre atrasado, cara, é sempre atrasado. Mas no caso da Eletrobras, vamos deixar claro que eu ainda acho ela barata, tá? Às vezes a gente concorda com eles, mas eles nunca vão fazer as compras quando a ação tá ali, ninguém quer. É isso que eu tô dizendo. anualmente, em 5 anos seguidos, apenas 1%. Então, assim, pouquíssimas pessoas de fato conseguiram bater o Ibovespa, né? Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos fundos gestores. Então, o que isso significa, pessoal? Significa que em qualquer lugar do planeta não faz o menor sentido, se você não for um profissional altamente habilitado, você tentar bater o mercado. Porque hoje você consegue comprar, eu já vou falar sobre isso, o BOVA11, por exemplo, que é o ETF que replica o Ibovespa. E os dados indicam que se você tiver o BOVA11, você vai ganhar de 90% dos gestores, é isso mesmo. Se você tiver um ETF americano como o SPY, que eu vou mostrar para vocês, que replica o SP500, você vai ganhar de 90% dos gestores de fundos nos Estados Unidos. Esse daqui deveria ser, é como eu falo, o efeito Dunning-Kruger. Quem mais fala que sabe de ação, eu pergunto pra pessoa, ela nunca leu um livro, ela não sabe nada, mas ela tem convicção que ela sabe o preço da Petrobras. A Psicologia Financeira de Morgan Housel é um livro muito legal. Ele não vai falar coisas técnicas, né? Ele fala a mentalidade por trás de muitas coisas. E o Morgan Housel é um grande defensor e usuário de ETF, por exemplo. Então ele só investe em ETF, que são fundos passivos, né? Que vão replicar índices, então ETFs de fundos passivos, que vai replicar. Então, o SPY vai replicar o SP500, o BOVA11 vai replicar, por exemplo, o Ibovespa. Então você tem vários ETFs que são muito baratos, eu vou mostrar para você, e o próprio Morgan Housel aqui nesse livro ele vai afirmar que ele só investe através de ETF, que não faz o menor sentido uma pessoa comum escolher ações. Não faz o menor sentido. Lá nos Estados Unidos ainda pode fazer algum sentido essa teoria, sim, porque lá nos Estados Unidos realmente o S&P 500 ele performa bem. O nosso Ibovespa não performa bem mesmo com as mudanças que ele passou, né? Ele ainda é um índice meio ruinzinho, né? Lá fora eu acho que é diferente. Bom, então eu continuei vendo o vídeo, ele não traz nada de muito novo, né? Ele continua batendo nessa tecla que os gestores perdem para os índices e tudo mais, né? Apresenta alguns ETFs como o BOVA11 do índice aqui Ibovespa do Brasil, o SPY do S&P 500 dos Estados Unidos, fala da taxa de administração baixa, né? Realmente, quando a gente fala do exterior, por exemplo, o próprio SPY que ele falou aqui que está na tela, cara, a performance é muito boa, né? Você imagina em dólares, vamos ver aqui em percentual, você tem uma performance muito forte, né? Assim, realmente aqui são empresas do melhor país do mundo, né? E é difícil para você estrangeiro escolher ações lá fora. Então, são 2 pontos, né? 3. Que a taxa de gestão é baixa, a taxa de administração é baixa do SPY, né? Dos ETFs dos Estados Unidos. Tem outros também, o IVV, que inclusive a taxa é um pouquinho menor ali, né? Então, as taxas são baixas. O número 2 é que eles têm uma performance muito boa, diferente do Ibovespa, que até se aprimorou agora, mas ainda perde feio pro SPY lá, né? O S&P 500. E
O terceiro ponto é exatamente esse de você, como brasileiro, escolher ativos lá fora não é a mesma coisa, é difícil, não é só ler relatório em inglês, não é isso. É toda uma apresentação, toda uma loja, é difícil, pessoal. Eu tenho apenas assim com o preço mais relevante lá 5 empresas do exterior. Então aqui nós temos a Berkshire Hathaway, a holding do Warren Buffett. Se você tivesse investido $100 lá no começo, muito tempo atrás, lá em 1960, né? Demora para os juros compostos fazer efeito, mas aí a gente tem essa explosão. Você transformou $100 em mais de 3,5 milhões, né? É maluco isso. Óbvio que tem inflação nos Estados Unidos também, mas é muito maluco. O dinheiro multiplicou demais. Só que olha só que curioso, né? Essa mesma Berkshire Hathaway, se tivesse uma taxa de administração de 2% e uma taxa de performance de 20% que superar o indicador de não sei lá o que, como os fundos costumam fazer, nós teríamos esse desempenho de azul. $500 mil. Então, nós estamos falando de $500 mil com quase, 3,7 milhões. Olha a diferença gigante. Se a gente desconta a inflação desse $500 mil, então o ganho fica ainda menor. Então, olha só, vamos ver essa segunda tela. De 1970, você tinha ali investido na holding do Warren Buffett, 74% eram ganhos. E aquela taxinha ali estava comendo 26%, já tinha comendo uma graninha, né? Aí passa mais 10 anos, a taxa já nivelou os ganhos seus, tá? Passa mais 10 anos, a taxa virou 67%. Passa mais 10 anos, 77%, 82%, 86%. O negócio é maluco, cara. Se você fica ali 15, 20 anos com uma taxa de gestão de administração, você já está igualando as taxas com os ganhos. Isso na holding do Warren Buffett, que tem uma performance muito boa. Então, como é que você vai comparar um fundo administrado por um gestor que te cobra uma taxa de administração alta, muitas vezes taxa de performance também, com o índice, né? O índice, ele é limpinho ali. O outro tem taxa de administração e de performance, sem contar aquele viés totalmente curto-prazista que esses fundos têm. Então, para o camarada ele bater e superar essa taxa de gestão, que parece pouquinho, é só 1%, é só 2%. Para ele conseguir superar isso, ele tem que ser muito bom. E ele não vai conseguir fazer isso mirando no curto prazo, tá? A maioria não. Por isso que a gente vê a imensa maioria dos fundos sendo derrotados no longo prazo, por conta disso, né? Eles têm um desafio gigantesco que é justificar essas taxas altas que eles cobram, né? Tendo uma performance superior e ainda por cima tendo um cuidado absoluto com o curto prazo, porque o pessoal tá louquinho para sacar numa performance ruim que aconteça num primeiro momento. Então realmente fica impossível, praticamente impossível. Aqueles 10%, sei lá, no Brasil acho que era mais, né? Os caras são heróis, realmente eles são muito bons, tá? Pessoal, então a gente conclui no vídeo dele que o inimigo do investidor não é o stock picking necessariamente, e sim as taxas que as gestoras cobram, né? E além do mais, essa visão curto-prazista dessas gestoras que eu comentei com você, né? E se você quer investir por conta própria, escolher sua ação, seu ETF, as criptomoedas, o Bitcoin, por exemplo, e outros, né? Você pode comprar livre de taxas, olha só. As nossas inimigas aqui não aparecem na Confury. Então está aqui o QR Code para você se inscrever na Confury. Utiliza meu código de convite TOPACOINS que você vai ganhar um prêmio de até $250. Um abraço e até o próximo. Valeu!